E aí, nono ano, vamos mais uma aula de ética, né? Nós estamos na semana do dia 13 de agosto, né? Já passamos do meio do ano. Nossa, a gente não consegue se ver, né? Mas a gente se fala. Nós estamos dando sobre felicidade e filosofia da existência, de existir. Algumas pessoas que entram em crise existencial, né? E teve muitos estudiosos, como tem até hoje, falando sobre o existencialismo, o porquê. Algumas pessoas se perguntam por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Né? Ninguém reclama da felicidade. Quando tem dinheiro, quando tem patrimônio, quando papai e mamãe dão, é tudo muito lindo. Agora, quando não se dá, quando não se tem, muitas das vezes para dar, existem alguns conflitos. A gente já falou de angústia, a gente já falou de felicidade, a gente já falou de tristeza, né? E esse tema é muito complexo. Eu até tenho que, muitas das vezes, tomar cuidado no que eu falo, porque pode ser interpretado mal, né? Porque tem gente que encontra a felicidade destruindo a felicidade de algumas pessoas. É impressionante, né? Mas existe pessoas assim. Isso depende da criação. Por que nós temos moral e ética hoje dentro da escola? Porque tem pessoas que saem de dentro de casa querendo infernizar a vida dos outros, né? Criar problemas para as pessoas. Tem gente que no trânsito cria problemas, sai cortando todo mundo. Tem pessoas que dentro do ônibus começam a gritar e berrar, escutar funk proibidão. Tem pessoas, olha, tem várias pessoas, vários motivos que eu poderia dar como exemplo aqui. E essa pessoa ela não para falar assim, por que eu existo? Por que eu sou feliz? Por que eu sou infeliz? Será que eu que trago a minha infelicidade? Será? Existem pessoas que estudaram para isso. E hoje a gente vai... Eu vi a importância de mostrar para vocês que existem alguns pensadores que falam muito propriamente sobre o existencialismo, né? Um deles é Jean-Paul Sartre, né? É um filósofo e um escritor francês. Sartre fala assim, tá? Ele é um filósofo, um escritor, um dos maiores representantes, tá, do pensamento existencialista na França. E ele fala assim, o ser, o nada, foi o seu principal trabalho do filósofo, né? Ele formulou vários pressupostos do existencialismo, né? Ele fala assim, o exponente máximo do existencialismo, corrente filosófica que prega a liberdade individual. Veja bem, o existencialismo é individualista, ele não é coletivo, ele não é de uma sociedade, apesar de você existir depender da sociedade, né? Ele prega a liberdade individual do ser humano. O existencialismo nasceu com um filósofo dinamarquês, né? Soren, tá? Lá pelo meado do século XIX, em 1831, 1855, existia, obviamente, vários filósofos, né? Sócrates, Platão e vai assim por diante, mas no caso, essa filosofia do existencialismo só se começou mesmo com esse filósofo Soren Kierkegaard, tá? Que combatia a filosofia especulativa. Ele estava tentando mostrar que algumas pessoas só especulavam sobre o ser humano. Se falava sobre o ser humano com teorias, não com práticas. E hoje a gente sabe que nós temos que praticar a bondade, a gente tem que praticar a felicidade, a gente tem que praticar o amor no dia a dia.
O ser humano, ele é muito relativo, ele é muito inconstante. Quantos de nós, de vocês, que tem alguns colegas que hoje está mil maravilha, amanhã está num problema terrível. De uma hora para outra muda, se transforma. Esse caráter e essa personalidade, essa persona é modificada, é transformada, às vezes em minutos. Eu não entendo esse tipo de coisa. Eu já adquiri a minha personalidade, mas não é porque eu tenho a idade que eu tenho. É pela minha formação familiar. É pelo meu conceito de família, né? Esse cara, em 1943, Sartre publicou O Ser e o Nada, seu trabalho filosófico mais conhecido, onde formulou seus pressupostos filosóficos que determinou o pensamento e a posição essencial da geração de intelectuais pós-guerra. Eu canso de falar que a humanidade, ela evolui de acordo com o quê? Ela evolui de acordo das circunstâncias. As pessoas têm a tendência muito natural de reclamar, pô, você está no Rio de Janeiro, num litoral belíssimo, cheio de praia, com festas, com bares, com amigos, família, futebol, praça. Você já parou para pensar no Oriente Médio, se tem isso? Você já parou para pensar? Se reporta daqui, da sua leito de família e de amigos, para e se vê lá dentro de uma guerra no Oriente Médio. Uma guerra que não para, incessante, que jovens e crianças com 7, 8, 9 anos já estão carregando parafal na mão, um fuzil. Crianças morrendo, sendo mutiladas, porque algumas pessoas, por orgulho e por vaidade, não sabem conversar e chegam a esse extremo. Você já parou para pensar que mulheres têm filhos lá para que possam ir para a guerra? Que essas crianças nunca brincaram, nunca tiveram um smartphone na mão, nunca jogaram um joguinho no smartphone, porque elas têm que ir para a guerra. O que essas crianças pensam do existencialismo? O que essas crianças pensam, esses jovens pensam? Será que vocês já pararam para pensar nisso? Então, não adianta você ter uma vertente imaginária que você quer ser isso, que você vai fazer aquilo, e hoje eu tô down, hoje eu não tô legal, eu não tô maneiro para sair, para jogar bola, para ir ao cinema. Para pensar um pouquinho. Conflitos vai haver no mundo inteiro, em vários locais. No próprio Brasil, nós estamos tendo um conflito idealista de esquerda e de direita. Ninguém para pensar num senso comum em que nós temos que evoluir e não ficar discutindo o que é bom para um, o que é bom para outro. Tem que ser bom para todo mundo. Não é só uns pegarem e botar dinheiro no bolso. Esses pensadores que falam do existencialismo, eles falam de várias fases. E Sartre, ele falou, né, esses intelectuais do pós-guerra, né, do pós-guerra, pós a Primeira Guerra, que foi a Guerra das Trincheiras, e a Segunda Guerra Mundial. Logo mais adiante, com a Revolução Industrial, tiveram vários pensadores, como Karl Marx, né, devido à frenética evolução, né, do capitalismo naquele momento, da Revolução Industrial, em que as pessoas estavam produzindo maciçamente para que as pessoas pudessem comprar, e as pessoas tinham que adquirir o quê? Trabalhar para poder comprar. Né? Muitas pessoas foram empregadas nas fábricas, né?
fábrica de tecelagem, de panelas ou de qualquer outra coisa, e Marx parou para pensar nessa teoria marxista da divisão de bens por igual, que eu discordo, tá? Eu acho que algumas pessoas trabalham mais do que a outra, então essas pessoas que chegam a um ponto que estudam mais, elas não têm que ganhar a mesma coisa das outras que estudam menos e que trabalham menos. É a minha ideologia. Mas eu sou obrigado a, óbvio, passar para vocês dessas filosofias, né? Eu sou um professor extremamente didático no que se diz respeito a falar bem e falar mal das coisas, mas não posso deixar de falar o que eu penso, mas vocês têm que ter o discernimento para isso, né? Sartre falou assim: estamos condenados a ser livres. Essa é a sua sentença para a humanidade, uma vez que a existência precede da essência. Ou seja, não nascemos com uma função pré-definida. Para ele, a consciência coloca o homem diante da possibilidade de escolher o que ele será, pois essa é a condição da liberdade humana. Escolhendo a sua ação, o homem escolhe a si mesmo, mas não escolhe a sua existência. Olha que legal. Ele fala, né? Ele determina muito bem essa questão de nós somos e estamos condenados a sermos livres. A liberdade de se expressar, a liberdade de falar aquilo que pensa, não é em todo lugar. Não é no mundo inteiro que acontece isso. Alguns países você não pode expressar aquilo que você pensa, né? Principalmente em países comunistas com ditadores. Países que se dizem comunistas, socialistas, que existem ditadores que você não pode expressar aquilo que você pensa, senão você vai para a cadeia ou então você morre. Então a gente não pode ser condenado a ser livre, porque se eu penso numa coisa, quero falar, não posso, eu sou condenado a ter meu livre-arbítrio e minha maneira de pensar, não de me expressar. Essa analogia que eu fiz, tá? Ela é muito coerente. E eu me lembrei agora de um filme, gente, fantástico, que eu vi lá na minha adolescência. E eu revi há 2 semanas atrás. Olha que isso faz tempo, minha adolescência. E tive uma outra visão agora, depois de mais velho, mais maduro, sobre o conteúdo que o filme queria passar. Mas seria bom que vocês vissem esse filme para você ter a consciência de algumas coisas. O que é liberdade? O que se faz para conquistar a liberdade e existir? O filme se chama A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, tá? Isso foi fato verdadeiro, tá? Tem na Netflix. Esse filme ele fala sobre o nazismo e o que o nazismo fez contra os judeus em um período da guerra. Vai mostrar para vocês o que é realmente existir. Que algumas pessoas ajudam e outras fazem questão de prejudicar as outras. Nós somos condenados a sermos livres? E é isso. Eu quis colocar isso daqui, que ele
está dentro do conteúdo da página 38, mas não fala literalmente sobre Paul Sartre. Eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho sobre esse filósofo, Jean-Paul Sartre. Sartre, ok? Gente, obrigado mais uma vez e a gente vai dar continuidade a esse tema que é felicidade. Eu sou feliz, vocês são felizes, tá bom? Beijo no coração de vocês. Semana do dia 13 de agosto, tá? Página 38 e 39. Vamos ler esses dois textos aí. E vamos ler esse textozinho que eu passei para vocês aí, que eu coloquei para vocês falando do Jean Paul.